Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos explorar a Paraxá Vaerá, a segunda porção de Êxodo. Vamos tecer essa história com leituras de Ezequiel, da Carta de Paulo aos Romanos e o Salmo 46 para revelar o profundo ensino moral e espiritual que ela nos oferece. Aproveite para deixar seu like, e vamos começar. Era uma manhã como qualquer outra no deserto de Midian, mas o ar estava carregado de uma expectativa quase imperceptível. O silêncio sussurrava histórias antigas, histórias de promessas, de sofrimento, de esperança. Moisés, o pastor de ovelhas, caminhava com passos lentos, arrastando consigo o peso de uma vida marcada por conflitos e desencontros. Nascido hebreu, criado como príncipe egípcio, exilado pelo seu próprio ímpeto de justiça, Moisés carregava em sua alma uma complexidade que poucos conseguiriam compreender. Seus olhos, antes brilhantes de ambição no palácio do faraó, agora refletiam uma quietude resignada. As ovelhas que pastoreava eram como ele mesmo, desgarradas, à procura de um caminho, de um propósito. Não muito longe dali, milhares de seus irmãos gemiam sob o chicote da escravidão. Hebreus que há gerações eram obrigados a construir os monumentos de uma civilização que não os reconhecia como humanos. Tijolos, suor, sangue, eis a herança de um povo aparentemente esquecido por Deus. Mas Deus não estava ausente. Nunca esteve. A Paraxá Vaerá, que em hebraico significa e apareci, não é apenas um capítulo de história. É um testemunho sublime de como o Eterno se revela nos momentos mais improváveis, nas pessoas mais improváveis. Moisés não se via como herói, muito menos como libertador. Sua gagueira, sua insegurança, seu passado complicado faziam sentir-se o menos indicado para qualquer missão divina. Quem sou eu, pensava consigo mesmo, para enfrentar o maior império do mundo e desafiar o faraó? Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. No silêncio daquele dia, algo aconteceria que transformaria para sempre não apenas a vida de Moisés, mas o destino de um povo inteiro. A revelação divina estava prestes a romper as barreiras do ordinário, desafiando todas as compreensões humanas de poder, liberdade e redenção. Na tradição judaica, esta paraxá é mais do que um texto. É uma janela através da qual podemos observar os mecanismos celestiais de intervenção divina. Cada palavra, cada vírgula, carrega consigo camadas de significado que transcendem o tempo e o espaço. Êxodo capítulo 6, versículos 2 a 9, não é um mero relato histórico. É um manifesto divino de libertação. Eu serei o que serei, proclama o Eterno. Não um Deus distante, não uma divindade abstrata, mas um Pai compassivo que ouve o clamor de seu povo. A revelação aqui não é apenas sobre palavras. É sobre identidade. A identidade de Deus, a identidade de seu povo. Um Deus que se revela não por acaso, mas por aliança. Um povo que, mesmo na escravidão, mantém viva a chama da esperança. E aqui vemos poderosas conexões proféticas. Jesus, séculos depois, seria a manifestação suprema desta mesma revelação. Ele não veio como um conquistador distante, mas como alguém que se fez próximo, que se encarnou na realidade humana mais profunda. Assim como Deus se revelou a Moisés no deserto, Jesus se revelaria como o caminho, a verdade e a vida. A palavra Vaerá ganha, então, uma dimensão profética. E apareci não é apenas sobre um momento histórico. É sobre a contínua intervenção divina na história humana. É sobre esperança. É sobre libertação. Mas toda libertação tem um preço a ser pago. Moisés olhou para suas mãos. Mãos de pastor, mãos que antes haviam matado um egípcio, mãos que agora tremiam diante da magnitude do chamado divino. Como poderia ele, com todas as suas limitações, enfrentar o poderoso faraó? Como poderia libertar um povo que nem sequer acreditava em sua própria liberdade? Mas Deus não escolhe os perfeitos. Escolhe os disponíveis. A revelação estava prestes a começar. E com ela, uma jornada que transformaria não apenas um povo, mas se tornaria um marco eterno de libertação espiritual. Os sussurros do deserto se intensificavam. O chamado estava sendo feito. E Moisés, mesmo sem compreender completamente, estava prestes a se tornar um instrumento de uma das mais extraordinárias narrativas de redenção que a humanidade já conheceria. O silêncio do deserto de Midian ainda ecoava com a promessa divina que marcará o primeiro encontro entre Deus e Moisés. Agora, a revelação ganharia profundidade, substância, um significado que atravessaria milênios. Imagine Moisés. Seus olhos, antes perdidos na vastidão do deserto, agora ardiam com uma chama interior.
A hesitação inicial dava lugar a uma mistura complexa de temor reverencial e uma coragem que ele mesmo não sabia que possuía. Eu serei quem serei, e o rei Val-rei, havia proclamado o Eterno. Não era um mero nome. Era uma declaração que transformaria para sempre a compreensão de Moisés sobre quem era Deus e qual era seu propósito. Na tradição judaica, os nomes não são simples palavras. São revelações de essência, de identidade, de propósito. E o rei Val-rei, o tetragrama sagrado, carregava em si um mistério que poucos ousariam compreender. Nas entrelinhas de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 a 9, uma teologia profunda se desenvolve. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, proclama Deus, mas com meu nome não me fiz completamente conhecido. Que mistério era esse? Que nome era esse tão poderoso que nem mesmo os patriarcas o haviam experimentado em sua plenitude? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Um nome que evoca poder, proteção, provisão. Mas e o rei Val-rei? O tetragrama representava algo ainda mais profundo. O Deus da aliança eterna, o Eu Sou, aquele que existe por si mesmo, fonte de toda existência. Deus não estava simplesmente se apresentando. Estava renovando uma aliança ancestral. A mesma aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Uma aliança que transcendia gerações, que superava a escravidão, que ia muito além do contexto imediato do Egito. Eu vi a aflição do meu povo, declarava o Eterno. Não era uma observação distante. Era um compromisso visceral. Um compromisso de libertação. As palavras divinas a Moisés eram como um martelo que quebrava correntes invisíveis. Não apenas as correntes físicas da escravidão egípcia, mas as correntes espirituais que aprisionam a humanidade em seu próprio desespero. Agora vejamos o chamado e as promessas. 4 expressões de libertação seriam pronunciadas. 4 verbos que se tornariam pilares da redenção. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão. Eu vos remirei com o braço estendido. Eu vos tomarei por meu povo. Cada promessa era mais do que uma declaração. Era um sacramento, um compromisso divino que ultrapassava a compreensão humana. Jesus, séculos depois, repetiria essas mesmas promessas de libertação. Não mais libertação física de um império, mas libertação espiritual do império do pecado. Eu vim para que tenham vida, diria ele, e a tenham plenamente. As palavras de Deus a Moisés eram um prenúncio profético da redenção final que viria através de Jesus. A mesma energia libertadora, o mesmo amor transformador. Mas nem todos estavam prontos para receber tal revelação. A Torá nos mostra Moisés transmitindo a mensagem aos israelitas, e eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia do espírito e da dura servidão. Quantas vezes nós também nos fechamos para a libertação divina? Quantas vezes permanecemos em nossa zona de conforto, mesmo que ela seja uma prisão? Esta passagem não é sobre vitimização. É sobre transformação. Não é sobre permanecer na escravidão, mas sobre ter a coragem de abraçar a liberdade quando ela se apresenta. Deus não escolhe os perfeitos. Escolhe os disponíveis. Não escolhe os mais fortes. Capacita os escolhidos. Moisés, com toda a sua imperfeição, seria um instrumento dessa libertação. Jesus, posteriormente, seria a própria libertação encarnada. A revelação em Êxodo não é um evento isolado. É um convite contínuo. Um chamado para cada geração experimentar a libertação divina. Hoje, neste exato momento, Deus continua se revelando. Continua chamando. Continua oferecendo libertação. A questão não é se Deus está falando. A questão é, estamos dispostos a ouvir? Os profetas aguardam, e suas vozes profetizarão além do tempo. No silêncio dos séculos, onde a história se entrelaça com o destino divino, ergue-se a voz do profeta Ezequiel. Seu texto não é apenas uma palavra antiga, mas um sussurro de esperança que atravessa gerações, um chamado de restauração que ecoa além do tempo. Imagine Ezequiel, um profeta exilado, arrancado de sua terra, testemunha do mais profundo momento de desespero nacional. Jerusalém havia caído. O templo, destruído. O povo, disperso entre nações estrangeiras. Para muitos, seria o fim de qualquer esperança. Mas não para Ezequiel. Não para aqueles que compreendem que a história de Deus é maior que qualquer tragédia humana. Em Ezequiel 28 e 29, algo extraordinário acontece. Contra toda a lógica humana, Deus proclama uma promessa de restauração. Assim diz o Senhor, profetiza Ezequiel, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, e os trarei para sua própria terra. Não era apenas uma promessa geográfica.
Era um compromisso espiritual de restauração integral. O exílio não era um castigo, mas um processo de refinamento. Assim como o ourives coloca o metal no fogo não para destruí-lo, mas para purificá-lo, Deus permitia o exílio para transformar o coração de seu povo. Cada nação estrangeira, cada território de dispersão, seria apenas um momento transitório. O destino final era a restauração, a reunião, o retorno. 3 dimensões fundamentais emergem na profecia de Ezequiel. A primeira é a restauração territorial, a promessa física de retorno à terra. A segunda é a restauração nacional, a reconstrução da identidade como povo. E a terceira é a restauração espiritual, a reconexão com o propósito divino. Não era meramente sobre voltar para um pedaço de terra. Era sobre voltar para Deus. Na tradição judaica, a terra não é apenas um território geográfico. É um símbolo de aliança, de promessa, de propósito divino. Cada palmo de terra carregava uma história de fé, de luta, de transformação. Vemos aqui mais uma vez importantes paralelos proféticos com Jesus. Jesus é a culminância suprema desta restauração. Ele não apenas restauraria Israel, mas restauraria a toda a humanidade. Sua missão transcenderia fronteiras físicas, reunindo um povo não por sangue ou território, mas por fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diria Jesus. Não uma restauração limitada, mas universal. Não apenas para um povo, mas para toda a criação. Surpreendentemente, a profecia de Ezequiel não se limita a Israel. Ela inclui um julgamento das nações, uma declaração de que o propósito divino não pode ser impedido por estruturas políticas ou imperiais. O Egito, símbolo histórico de opressão, seria especificamente mencionado, não como alvo de destruição, mas como parte do plano divino de restauração e justiça. E a justiça divina não é sobre vingança. É sobre restauração, sobre reestabelecer a ordem original, sobre curar as feridas causadas pelo pecado e pela separação. Ezequiel profetiza em um momento de aparente derrota total. Jerusalém destruída. O povo disperso. A esperança parecia um luxo impossível. Mas a esperança não é um luxo. É uma necessidade espiritual. É resistência contra o desespero. Esperança não é passividade. É ação profética. É viver no presente com a convicção de uma promessa futura. Esta profecia não é apenas história. É um convite para cada um de nós experimentarmos restauração. Onde você está fragmentado? Onde precisa ser reunido? Onde suas feridas precisam ser curadas? Jesus continua sendo o grande restaurador, não apenas de territórios, mas de vidas, de sonhos, de propósitos. A profecia de Ezequiel nos ensina que nenhuma situação é definitiva para Deus. Nenhuma dispersão é permanente. Nenhuma ferida é irreparável. A restauração é contínua. A esperança, eterna. Agora, a voz do apóstolo Paulo trará luz adicional a este misterioso plano divino. Imagine Paulo, um homem partido ao meio, fariseu de nascença, perseguidor convertido, cidadão romano e servo de Jesus. Sua vida era um testemunho vivo de como Deus transforma radicalmente os caminhos humanos. Em Romanos 9, ele nos conduz por uma jornada teológica que desafia todas as compreensões humanas sobre justiça, eleição e graça. Não é um texto para os fracos de coração. É um manifesto divino sobre a soberania de Deus. Vejamos aqui a questão fundamental. A injustiça da parte de Deus? Pergunta Paulo. Uma pergunta que ecoa através dos milênios. Como um Deus justo pode escolher? Como um Deus amoroso pode eleger? A resposta de Paulo não seria uma explicação simplista, mas uma revelação profunda dos mistérios da graça divina. Aqui, vemos uma diferença fundamental entre lógica humana e a sabedoria divina. Nosso pensamento limitado busca sempre equações justas. Mérito. Resultado proporcional ao esforço. Mas a eleição divina opera em uma dimensão completamente diferente. Deus não escolhe baseado em nossa compreensão de justiça. Ele escolhe baseado em sua natureza de amor e propósito. Vamos compreender agora as camadas da eleição. O primeiro ponto é que eleição não é privilégio. Paulo usa o exemplo de Jacó e Esaú. Antes mesmo de nascerem, antes de qualquer ação, Deus já havia escolhido. O mais velho servirá ao mais novo. Havia sido declarado. Não era sobre mérito. Era sobre propósito divino. O segundo ponto diz respeito à questão entre soberania e merecimento. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, declara Deus. Não é uma escolha arbitrária, mas uma expressão de graça soberana.
A eleição não depende da vontade humana ou do esforço, mas da misericórdia de Deus. Paulo usa uma metáfora poderosa. Deus é o oleiro, nós somos o barro. O oleiro tem autoridade completa sobre o barro. Pode fazer um vaso para honra, outro para desonra. Não é uma imagem de determinismo frio, mas de propósito criativo. Cada vaso tem um papel único no plano divino. Curiosamente, essa soberania não anula a responsabilidade humana. Pelo contrário, a capacita. A eleição não é uma camisa de força, mas um chamado. Jesus é o exemplo perfeito desta eleição divina. Não escolhido pelos homens, mas pelo Pai. Não por obras, mas por graça. Ele é o modelo de como a eleição funciona, não como privilégio, mas como responsabilidade de revelar o amor divino. Vejamos agora uma revolução na compreensão de Paulo. A eleição não era apenas para os judeus. Era para todos os povos. Gentios, pagãos, estrangeiros, todos podiam ser incluídos neste plano divino. E como isso ecoa em nossas vidas? A eleição não é determinada. Não significa que tudo já está predeterminado rigidamente. É um convite, uma possibilidade. Cada pessoa eleita tem um propósito único, uma missão específica. Mais do que um decreto, é um chamado para a intimidade com Deus. Paulo não pretende explicar completamente o mistério. Ele o celebra. A eleição não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser adorado. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, exclama ele. E isso se aplica diretamente à nossa vida hoje. Onde você se sente inadequado, Deus vê potencial. Onde você se acha improvável, Deus vê um propósito. Onde você se julga indigno, Deus oferece graça. A eleição não é sobre sua perfeição. É sobre sua transformação. Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. Sua eleição não é uma sentença. É um convite para participar de um plano divino maior que você mesmo. Você está disposto a responder? Os salmos nos convidarão a experimentar esta verdade em adoração. O vento sussurrava histórias antigas entre as pedras do deserto. Histórias de dor, de esperança, de uma fé que sobrevive mesmo quando tudo parece desmoronar. Era ali, naquele lugar onde o silêncio se tornava quase palpável, que as palavras do Salmo 46 ganhavam vida. Imagine um poeta. Não um poeta qualquer, mas um poeta ferido pela vida, marcado por batalhas internas e externas. Suas mãos tremiam levemente enquanto escrevia, não de medo, mas de uma emoção que transcendia a compreensão humana comum. Cada palavra era um testemunho, cada verso uma declaração de resistência contra o caos do mundo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, começava o salmista, socorro bem presente na angústia. Não eram palavras vazias. Eram cicatrizes transformadas em esperança, dor convertida em força. Como alguém pode encontrar refúgio quando o mundo parece desmoronar? Como pode haver fortaleza quando tudo ao redor sugere fragilidade? A narrativa do Salmo se desenrolava como um mapa da alma humana. Montanhas que se movem, mares que se agitam, reinos que se desintegram, metáforas poderosas de nossas próprias turbulências interiores. Mas em meio ao caos, uma voz firme e tranquila sussurrava: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus, séculos depois, seria essa mesma fonte de alegria. Não uma alegria superficial, mas uma paz que ultrapassa todo entendimento. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas de uma conexão profunda com o divino. Lembrei-me das histórias de meus ancestrais. Gerações que sobreviveram a perseguições, exílios, tentativas de aniquilação. Não por força própria, mas por uma fé inabalável. Uma fé que dizia, mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus que permanece. O salmista continuava sua declaração profética. Vinde, vede as obras do Senhor, convidava ele. Não era um convite para uma contemplação passiva, mas para uma experiência transformadora. Ver as obras divinas não é observar de longe, mas experimentar intimamente a intervenção celestial. Nas entrelinhas do Salmo, havia uma guerra. Não uma guerra de espadas e escudos, mas uma guerra espiritual. Uma batalha contra o desespero, contra a desesperança, contra a ideia de que estamos sozinhos no universo. Fazei cessar as guerras até os confins da terra, proclamava o Salmo. Palavras que ultrapassavam seu tempo histórico, profetizando uma paz que um dia seria estabelecida não por tratados humanos, mas pela presença do Messias. Cada verso era como uma pedra preciosa, lapidado pela dor, polido pela fé. O Senhor dos Exércitos está conosco, declarava o salmista.
Não era uma afirmação de poder militar, mas de uma presença espiritual incontestável. Fechei os olhos e deixei as palavras me envolverem. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios? Quantas vezes a escuridão parece mais forte que a luz? Mas ali, naquelas antigas palavras, havia uma promessa: não estamos sozinhos. A revelação do Salmo não estava em proclama de vitórias heroicas, mas na quieta certeza de uma presença divina. Uma presença que não remove necessariamente os desafios, mas nos capacita a atravessá-los. Jesus seria, séculos depois, a encarnação viva desta promessa. Ele não prometeu uma vida sem tempestades, mas a capacidade de atravessá-las com paz. Tem de bom ânimo, diria ele, eu venci o mundo. O dia começava a esmaecer. As sombras do deserto se alongavam, criando um mosaico de luz e escuridão. E ali, naquele momento suspenso entre o dia e a noite, as palavras do Salmo ganhavam vida própria. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um convite para a contemplação. Um chamado para soltar as ansiedades, as lutas internas, as batalhas que travamos sozinhos. Nosso refúgio não é a ausência de batalha. É a presença de Deus em meio à batalha. O vento continuava a sussurrar suas histórias antigas. E eu, ouvinte dessa narrativa milenar, compreendia que cada geração tem sua própria canção de resistência, seu próprio salmo de esperança. Uniremos agora estas revelações em um momento de profunda reflexão. O sol se põe sobre o deserto, pintando o céu em tons de laranja e vermelho profundo. É aquele momento mágico onde a luz se despede, mas ainda não entregou completamente a noite à escuridão. Ali, sentado sobre uma pedra gasta pelo tempo, contemplo as histórias que percorremos. Histórias de libertação. Histórias de promessa. Histórias que atravessam milênios, entrelaçando-se como fios delicados de um tecido divino. Minha mente viaja desde o deserto de Midian, onde Moisés encontra Deus pela primeira vez, passando pelos campos de batalha espiritual de Ezequiel, atravessando as reflexões profundas de Paulo sobre eleição, até chegar ao íntimo poético do salmista. Não são histórias separadas. São capítulos de uma única narrativa divina. A libertação de Israel do Egito não é apenas um evento histórico. É um sacramento, uma metáfora viva de como Deus opera no mundo e na vida de cada pessoa. Cada corrente quebrada, cada fronteira transposta, cada limite ultrapassado é um reflexo de um movimento muito mais profundo. Jesus é a culminância suprema desta jornada de libertação. Não como um conquistador com espadas e exércitos, mas como aquele que quebra correntes invisíveis, as correntes do pecado, do medo, da separação. Recordemos as palavras de Moisés, a coragem de Ezequiel, a profundidade teológica de Paulo, a poesia do salmista. Cada um, a seu modo, havia compreendido um fragmento deste mistério divino. Deus não abandona. Deus transforma. No Egito, o povo estava literalmente escravizado. Mas quantas escravidões existem para além das correntes físicas? A escravidão do medo, a prisão da culpa, o cativeiro da solidão. Jesus vem para libertar não apenas um povo, mas toda a humanidade destes grilhões invisíveis. A noite avança, e com ela vem memórias. Memórias de nossos próprios desertos. Momentos onde tudo parece perdido, onde a esperança é um fio tão fino que mal pode ser percebido. E então, invariavelmente, algo acontece. Uma palavra, um encontro, um pensamento que muda tudo. Paulo compreende profundamente: a eleição divina não é sobre merecimento. É sobre propósito. Não escolhemos a Deus. Somos escolhidos por Ele. E essa escolha não é um decreto frio, mas um convite caloroso para participar de algo muito maior que nós mesmos. O salmista canta sobre refúgio em meio ao caos. Ezequiel profetiza restauração quando tudo parece destruído. Moisés se levanta contra o império mais poderoso de sua época, armado não com espadas, mas com a certeza de uma promessa divina. Jesus é o ponto de convergência de todas essas narrativas. Ele não vem para explicar o mistério de Deus. Ele vem para vivê-lo. Para ser a própria encarnação desta mensagem de libertação e amor. Pensemos nos israelitas no Egito. Oprimidos, esquecidos, sem voz. E pensemos em quantas pessoas ainda vivem assim hoje. Não necessariamente em campos de escravidão física, mas em desertos existenciais de solidão, de vazio, de desesperança. A mensagem é clara: Deus vê, Deus ouve, Deus age. Não de acordo com nossos cronogramas limitados, não seguindo nossa compreensão estreita de justiça, mas segundo um plano maior, uma trama divina que vai muito além do que nossos olhos podem ver ou nossa mente pode compreender.
A brisa noturna traz consigo um frescor de esperança. Cada história que percorremos, de Moisés a Paulo, de Ezequiel ao salmista, é um convite. Um convite para acreditar que não estamos sozinhos. Que nossa história individual está inserida em uma narrativa cósmica de amor e restauração. Jesus resume tudo isso de forma simples e profunda. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Não uma vida sem desafios, mas uma vida transbordante de sentido. Uma vida onde cada deserto pode ser transformado, onde cada escravidão pode ser quebrada. A noite chegou completamente. Mas a escuridão não é ameaçadora. É apenas o pano de fundo onde a esperança brilha ainda mais intensamente. Vamos orar juntos. Ó Deus da revelação, Tu que te manifestas nos desertos mais áridos da nossa existência, que penetras os silêncios mais profundos das nossas dores. Escuta esta oração que brota do interior da alma. Viemos a Ti como os israelitas vieram a Moisés, cansados de escravidões invisíveis, exaustos de lutas internas que nos aprisionam, desejando uma libertação que vá além de correntes físicas. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés e dos profetas, Deus de Paulo e do salmista, Deus de Jesus, o Messias. Revelaste-te não como um poder distante, mas como um Pai que se achega, que ouve o clamor silencioso de cada coração ferido. Perdoa-nos quando nos escondemos, quando construímos muros ao invés de pontes, quando permitimos que o medo sufoque a esperança. Liberta-nos das escravidões que nem sempre enxergamos. A escravidão do orgulho que nos impede de reconhecer nossas fragilidades. A prisão do ressentimento que nos corrói por inside. O cativeiro do controle que sufoca nossa capacidade de confiar. Como libertaste Israel do Egito. Liberta-nos de nossos próprios Egitos interiores. Restaura o que o inimigo destruiu. Recupera os anos que as locustas devoraram. Renova nossa força como águia. Restaura nossa alma como fizeste com teu povo. Que possamos ser como Moisés. Disponíveis, mesmo quando nos sentimos inadequados. Corajosos, mesmo quando o medo nos paralisa. Mansos, mesmo quando a injustiça nos provoca. Que sejamos como Ezequiel, capazes de profetizar vida em lugares de morte, de ver esperança onde só há desolação, de crer na restauração quando tudo parece perdido. Que sejamos como Paulo, compreendendo que não somos escolhidos por mérito, mas por graça, não para nos gloriarmos, mas para sermos instrumentos de Tua misericórdia. Que sejamos como o salmista, encontrando refúgio em Ti, mesmo quando as montanhas se removem, mesmo quando os mares se agitam, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Ó Jesus, palavra viva do Pai, Tu que és a suprema revelação do amor divino, transforma nossos desertos em jardins, nossas feridas em cicatrizes de esperança, nossos medos em testemunho de fé. Não nos deixe estagnados, não nos permita acomodados, não nos consinta em conformidade. Faz-nos instrumentos de Tua paz, mensageiros de Tua libertação, testemunhas vivas de Tua restauração. Que cada um de nós possa dizer, como Moisés: Eis-me aqui, envia-me. Não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça. Não pela nossa força, mas pelo Teu poder. Amém. Agora o sol se ergue novamente sobre o deserto, pintando o horizonte com tons de esperança. Estamos no final de nossa jornada através da Parashá Vaerá, uma viagem que nos levou das profundezas da escravidão aos picos da revelação divina. Mas onde termina uma jornada, outro caminho sempre se inicia. Fechemos os olhos por um instante. Ouçamos o sussurro das histórias que percorremos. Começamos com Moisés, um homem partido, marcado pelo exílio, pela dor, pela incerteza. Um pastor de ovelhas que se tornou pastor de um povo. Sua história não é sobre perfeição, mas sobre disponibilidade. Não sobre capacidade, mas sobre graça. No deserto de Midian, Deus não escolheu o mais forte, o mais eloquente, o mais preparado. Escolheu alguém que se sentia inadequado, alguém que gaguejara ao falar, alguém que carregava feridas profundas. E é exatamente aí que reside o primeiro grande mistério da revelação divina. Deus não trabalha apesar de nossas fragilidades, mas através delas. Recordemos Ezequiel, o profeta do exílio. Quando tudo parecia perdido, quando Jerusalém estava destruída e o povo disperso, ele ainda profetizava a restauração. Não era uma esperança ingênua, mas uma fé radical que via além das circunstâncias imediatas. Uma esperança que dizia, mesmo no lugar mais árido,
Deus está preparando um novo começo. Paulo nos ensinou sobre eleição, não como um decreto frio de predestinação, mas como um convite caloroso para participar de algo maior que nós mesmos. A eleição divina não é um selo de exclusividade, mas um chamado para servir. Não é sobre quem você é, mas sobre quem Deus pode fazer de você. O salmista nos lembrou que em meio ao caos, há um refúgio. Que mesmo quando as montanhas se movem e os mares se agitam, há uma paz que supera todo o entendimento. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas de uma conexão profunda com o divino. E no centro de tudo, Jesus, a revelação suprema. Não como um conceito distante, mas como alguém que se fez carne, que habitou entre nós, que transformou o conceito de libertação de algo externo para algo profundamente interior. Mas o que tudo isso significa para você, aqui e agora? A Parashá Vaerá não é apenas uma história antiga. É um convite contemporâneo. Um chamado para olhar além das correntes que nos prendem, sejam elas de medo, de culpa, de feridas passadas, de limitações autoimpostas. Cada um de nós tem seu próprio Egito. Cada um de nós tem seus próprios desertos. Lugares onde nos sentimos escravizados, prisioneiros de nós mesmos. Lugares onde a esperança parece um luxo distante. Mas a revelação divina sussurra: você não está sozinho. Sua história não termina onde seus desafios começam. Deus continua se revelando. Não através de trovões e relâmpagos, mas em sussurros. Não em grandes eventos espetaculares, mas nos momentos mais íntimos e silenciosos. Nas escolhas pequenas que fazemos todos os dias. Na coragem de dar um passo quando tudo sugere ficar parado. A libertação não é um evento único. É um processo. Uma jornada contínua de transformação. Assim como Moisés levantou seu cajado e as águas se dividiram, você tem a capacidade de ver possibilidades onde outros veem apenas limitações. Assim como Ezequiel profetizou vida em campos de ossos secos, você pode trazer esperança para os desertos da sua própria vida. O que você achou da Parashá de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no nosso estudo de hoje. Inscreva-se agora no canal, e lembre-se também de compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.